Olá, pessoal! Aqui é a professora Daiane e hoje nós vamos falar sobre problemas lógicos resolvidos com estruturas de repetição. Lembrando daquele problema básico de imprimir os números entre 1 e 5, a gente pode fazer uma estrutura de repetição com a inicialização, a variável i começando em 1, a condição de parada, enquanto i menor ou igual a 5, o bloco de instruções delimitado pelo abre e fecha chaves. Dentro do bloco de instruções, nós temos o comando de impressão, que nesse caso vai imprimir a variável i, seguido do comando de incremento, i++. Com essa estrutura, nós conseguimos imprimir os números de 1 a 5. Vamos executar esse código. E aqui são impressos os números de 1 a 5. Mas e se quiséssemos imprimir valores entre 1 e 10 ou 1 e 100? A gente quisesse mudar esse valor final aqui. O que alteraria? Exatamente a condição de parada e somente a condição de parada. Vamos fazer um teste aqui. Vamos copiar todo o problema logo aqui embaixo. Então, agora a gente quer imprimir entre 1 e 100. O que a gente vai mudar? Só a condição de parada, tirando 5 e colocando 100. O restante continua exatamente igual, nada mais muda. Vamos executar novamente. E agora são impressos os valores entre 1 e 100, todos os valores. Veja a capacidade do computador de executar repetidas vezes algo que a gente manda ele fazer. E se quiséssemos aumentar e colocar 1000 aqui, também seria possível. Bastava aumentar os zeros aqui e o computador continuaria conseguindo fazer isso repetidas vezes. Veja só, ele imprimiu 1000 vezes aquele comando que foi solicitado. Mas e se agora nós quiséssemos imprimir os valores entre 20 e 100. Não começar mais no 1, mas começar no 20. O que mudaria? A inicialização do valor i. A gente não mexe mais na condição de parada, que está no while, mas sim na inicialização. Vamos fazer isso logo abaixo. Então, agora a gente quer começar a imprimir no 20. A gente vai mudar a inicialização para 20 e o restante continua igual. Vamos executar. Veja só, o primeiro número impresso é o 20 e não mais o 1. Então, imprimiu de 20 até 100. E agora, a gente pode também brincar com os operadores relacionais que estão exatamente entre a variável e o teto, o valor limite aqui da condição de parada. Então, imagine que eu quero imprimir os valores entre 20 e 100, mas eu não quero imprimir o valor 100. O que eu precisaria mudar aqui nesse código? Exatamente o operador relacional que está sendo usado aqui. Veja que eu estou imprimindo enquanto i é menor ou igual a 100. Se eu não quiser incluir o 100, eu preciso remover esse igual aqui. Vamos fazer isso. Menos o 100. Vamos fazer isso logo embaixo. Então, eu quero imprimir os valores entre 20 e 100, mas eu não quero que o 100 seja impresso. Então, a gente vai tirar o igual e vai deixar menor aqui. Vamos executar esse código e vamos ver se ele de fato não vai imprimir o valor 100. Começou em 20, ele imprimiu todos os valores entre 20 e 100 até o 99. Veja que o 100 foi poupado nesse caso aqui. Agora, imagine que o problema seja imprimir os valores pares entre 20 e 100. Como a gente resolveria esse problema? Existe uma maneira de saber se um número é par, verificando o resto da divisão dele por 2. Mas nesse caso aqui, quando a gente sabe o valor inicial do intervalo, que nesse caso aqui é 20, nós conseguimos verificar todos os pares ou ímpares de um intervalo manipulando apenas o incremento da estrutura de repetição. Então, como seria isso? Vamos continuar com essa mesma estrutura aqui embaixo. Então, eu vou colocar aqui, ó, imprimir os pares entre 20 e 100. Menos o 100. Vamos continuar tirando o 100. Então, enquanto i menor que 100. O 100 não vai ser incluído aqui. E o que a gente vai mexer aqui? Simplesmente no nosso incremento. Esse i++, ele é a mesma coisa de i recebe i mais 1, certo? Então, é o nosso incremento de uma unidade. Se a gente quer imprimir os pares e o nosso i começa em 20, sabemos que o 20 é par. Nós sabemos o valor do primeiro
número do intervalo é 20, 20 é par. Ok. E se a gente quer imprimir só os pares, e os pares nós conseguimos de 2 em 2, basta que a gente altere esse incremento para 2 unidades e não uma. Logo, os valores que vão ser impressos é 20, 22, 24, 26, 28 e assim sucessivamente. Vamos ver? Veja só, apenas os valores pares são impressos. 20, 24, 26, 28, 30 até o 98, porque o 100 não está na nossa conta, lembrando do menor aqui que 100, tudo bem? Então, eu quero os valores entre 20 e 100, tirando o 100 aqui. Tudo bem? Ah, mas eu não quero os pares, eu quero os ímpares entre 20 e 100. Como que a gente faz? Ok, nós vamos fazer uma modificação apenas desse código. Se eu quiser imprimir os ímpares, sabemos que 20 não é ímpar. Então, ao invés do i começar em 20, o i vai começar em 21. O restante continua igual, porque o incremento de 2 unidades vai nos trazer de volta, como retorno desse código, exatamente os ímpares, 21, 23, 25 e assim sucessivamente. Vamos ver? Olha só, todos os ímpares entre 20 e 100. Ah, mas e se a gente quisesse os múltiplos de 3? Seguindo a mesma lógica, gente, nós conseguiríamos. Vamos copiar o nosso código e agora a gente quer os múltiplos de 3. Os múltiplos de 3 entre 20 e 100. Qual é o primeiro múltiplo de 3 mais próximo de 20? É o 21, certo? Depois de 21, qual que é o próximo múltiplo de 3? 24, depois 27, depois 30, 33 e assim sucessivamente. O que difere um valor do outro? Exatamente o incremento, que agora é de 3 unidades. Então, o meu i não vai incrementar em 1 nem em 2, mas sim em 3 unidades. E isso vale para por exemplo, múltiplo de 5, múltiplo de 10. Vamos fazer os múltiplos de 5 só para encerrar esse raciocínio aqui, ó. Vamos copiar aqui para baixo. O primeiro múltiplo de 5 próximo de 20. O próprio 20, né, gente? Por que próximo de 20? Só lembrando, porque 20 é o primeiro número do nosso intervalo, é o início do nosso intervalo. Se queremos os múltiplos de 5, começamos em 20, que é o primeiro múltiplo de 5, e a gente altera o incremento para 5 unidades. Então, ele vai incrementar de 5 em 5. Desse modo, a gente consegue o acesso aos múltiplos de 5. Veja só. 20, 25, 30, 35 e assim sucessivamente.